Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. O reflexo sombrio. Heloísa era uma jovem apaixonada por redes sociais. Entre os amigos, era conhecida como a rainha do Instagram. Sabia o momento exato de postar, dominava as trends e suas fotos sempre alcançavam centenas de curtidas. Porém, ela nunca esperava que um simples aplicativo pudesse se transformar em uma porta para algo sombrio. Uma noite, enquanto navegava pelo Instagram, encontrou um anúncio curioso. Descubra o seu reflexo verdadeiro. Pics ou filtro exclusivo. True Reflection. Sempre atenta às novidades, ela não pensou duas vezes e clicou para instalar. O filtro apareceu em sua câmera como outro qualquer, mas tinha algo peculiar. Ao ativá-lo, as cores ao redor dela desapareciam, como se o mundo fosse drenado para uma paleta cinzenta. Apesar disso, era intrigante. Sua pele parecia mais suave, os olhos mais brilhantes, mas havia algo de perturbador. O reflexo no filtro não parecia exato. Porém, como influenciadora, Heloísa sabia que coisas incomuns atraíam engajamento. Publicou um story usando o filtro, legendando: "Esse filtro é estranho, mas viciante." Alguém mais sentiu isso? Em questão de minutos, mensagens começaram a chegar. Algumas eram típicas, elogiando sua beleza. Mas uma mensagem em particular chamou sua atenção. "Você viu isso atrás de você?" perguntou um seguidor. Heloísa achou engraçado e revisou o vídeo. Nada estava errado. Talvez fosse apenas alguém querendo assustá-la. Dias se passaram, e Heloísa não conseguia tirar o filtro da cabeça. Sempre que o usava, tinha a sensação de que o reflexo era um pouco mais independente. Certa noite, enquanto tirava selfies no espelho usando o filtro, notou algo estranho. Sua mão no reflexo parecia mover-se mais devagar que a real. Ela piscou, achando que fosse um problema técnico, mas o reflexo piscou uma fração de segundo depois. Aquilo não fazia sentido. Ela tentou rir, mas sua imagem no reflexo não riu de volta. Assustada, desligou o celular e foi dormir. Mas naquela madrugada, acordou com o som de notificações incessantes. Pegou o telefone para ver e percebeu que várias fotos estavam sendo postadas em sua conta. Todas com o filtro ativado, mas ela não havia tirado aquelas fotos. O mais aterrorizante era que as imagens mostravam ela mesma em lugares em que não havia estado. Uma das fotos a mostrava sentada no sofá, com olhos vidrados e um sorriso torto. Outra a mostrava na rua, sozinha, em meio à neblina. Heloísa imediatamente tentou deletar as fotos, mas o aplicativo não respondia. Cada vez que tentava, novas imagens apareciam. Uma foto em particular a fez congelar. Era do seu quarto, tirada da perspectiva de quem estava de pé ao lado da cama. No canto da imagem, sua própria silhueta podia ser vista dormindo profundamente. Ela tremia, o coração acelerado. Como alguém teria tirado aquela foto? Estava sozinha em casa. Fez o que qualquer pessoa faria. Trancou as portas, apagou as luzes e tentou manter a calma. Na manhã seguinte, procurou ajuda. Contou a história para sua melhor amiga, Mariana, que, embora cética, concordou em ajudá-la a investigar. As duas decidiram buscar informações sobre o filtro. Navegando pela internet, encontraram relatos em fóruns obscuros. Muitos diziam que o filtro havia sido banido do Instagram, mas de alguma forma ainda estava disponível em certos perfis. Outras pessoas relataram experiências semelhantes, mas os detalhes eram confusos. Uma mensagem chamou a atenção de Heloísa. O True Reflection não é um filtro comum. Ele é um espelho para outra dimensão, e aquilo que você vê pode querer sair. Mariana tentou acalmar Heloísa, dizendo que tudo aquilo era uma coincidência. Para provar seu ponto, decidiu usar o filtro. Ativou a câmera no celular de Heloísa e sorriu. Viu? Nada acontece. Mas enquanto Mariana olhava para o reflexo, seu sorriso começou a vacilar. "Você viu isso?" perguntou,
A voz trêmula. Heloísa olhou para o celular e viu o reflexo de Mariana. Ela estava parada, mas sua imagem no filtro mexia-se sozinha. Primeiro um sorriso torto, depois uma leve inclinação de cabeça. Era como se o reflexo estivesse analisando-as. Sem pensar duas vezes, Heloísa jogou o celular no chão, quebrando a tela. Mas o som de notificações continuou, vindo de outro lugar. Olharam para o laptop na mesa. O filtro estava ativado lá também, como se tivesse migrado para outro dispositivo. A tela mostrava as duas, mas no reflexo, uma figura escura, alta e com olhos brilhantes, estava atrás delas. Antes que pudessem reagir, a luz do laptop piscou e apagou. Naquela noite, Heloísa recebeu uma mensagem anônima. Você não deveria ter olhado por tanto tempo. Decidiu sair de casa e ir para a de Mariana, mas enquanto arrumava suas coisas, sentiu um calafrio. Virou-se e viu o reflexo dela mesma no espelho, observando-a. Mas ela não estava se movendo. O reflexo sorriu, um sorriso largo e antinatural, e acenou. A última coisa que ouviu antes de apagar foi o som do espelho estilhaçando. Dias depois, sua conta no Instagram continuava ativa. Stories eram postados regularmente. Seguidores achavam que era apenas mais uma performance elaborada de Heloísa, até que um deles comentou: "Acho que ela não está bem." Algo nos olhos dela mudou. A escultura é eterna. Catarina era obcecada por descobrir novos talentos no Instagram. Como jornalista freelancer, dedicava suas noites a explorar perfis intrigantes para matérias e artigos. Certa vez, enquanto deslizava pelo feed, encontrou uma conta peculiar, @eternaarte. O perfil era simples, com apenas uma foto de perfil, um olho humano desenhado com detalhes impressionantes, e a bio que dizia: "A beleza eterna está em cada um de nós." Curiosa, Catarina acessou os stories da conta. Não havia nada convencional ali. Em vez de fotos ou vídeos, eram imagens sombrias, como de um museu abandonado. Estátuas quebradas, corredores sem iluminação e quadros virados para a parede. O último story, porém, era diferente. Mostrava um salão vazio com algo ao centro, uma moldura dourada suspensa no ar. A legenda dizia: "Pronto para ver a arte final? Toque para avançar." Catarina hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Quando tocou para avançar, o story piscou rapidamente e sumiu. Nenhuma outra publicação apareceu no perfil. Sentindo-se frustrada, enviou uma mensagem para o perfil. Gostaria de saber mais sobre o seu trabalho. Pare único. Em segundos, recebeu uma resposta. Você está pronta para ser vista. A resposta foi tão enigmática quanto inquietante, mas Catarina resolveu seguir adiante. Perguntou o que queriam dizer, mas o perfil não respondeu. Foi dormir intrigada, mas durante a madrugada acordou com notificações incessantes no celular. Ao desbloqueá-lo, viu que havia sido marcada em várias publicações de @eternaarte. Porém, quando tentava abrir o perfil, recebia a mensagem: "Este conteúdo não está mais disponível." O mais estranho foi que, mesmo sem conseguir acessar o perfil, as imagens apareciam em suas notificações. Eram fotos de esculturas, e todas se pareciam com Catarina. No início, achou que fosse um engano ou montagem. As esculturas eram perfeitas, mas tinham um aspecto perturbador, expressões de pavor ou dor em cada uma delas. Uma em particular a fez estremecer. A escultura estava em posição de fuga, com a boca aberta em um grito silencioso. No dia seguinte, a conta @eternaarte desapareceu do Instagram, mas as mensagens e notificações continuaram chegando. Um seguidor anônimo enviou um link que a levava a um site externo. Ao clicar, ela foi redirecionada para uma transmissão ao vivo. Na tela, um homem vestido de preto ajustava uma câmera em um salão antigo, muito parecido com o que Catarina tinha visto nos stories. No centro do salão, havia uma nova escultura. Dessa vez, a figura parecia estar olhando diretamente para a câmera.
Catarina sentiu um frio na espinha. A escultura era idêntica a ela, vestindo a mesma roupa que usava naquele momento. Desligou o laptop, tentando se convencer de que era uma coincidência ou alguma brincadeira elaborada. Mas à medida que a noite avançava, sons começaram a ecoar em seu apartamento. Eram passos, vindos da sala. Quando pegou o celular para ligar para a polícia, percebeu que a câmera frontal estava ativada sozinha. Na tela, viu sua imagem, mas não estava sozinha. Uma figura escura pairava atrás dela. Um vulto sem rosto, com longos braços estendidos na direção de sua cabeça. Ela girou o corpo, mas não havia ninguém. No entanto, ao voltar para a câmera do celular, a figura ainda estava lá, agora mais próxima. Largou o telefone e correu para o banheiro, trancando-se lá dentro. De dentro do cômodo, ouviu o som de algo pesado sendo arrastado pela sala. Tentou gritar, mas sua voz não saía. De repente, todas as luzes do apartamento se apagaram e o silêncio tomou conta. Quando amanheceu, os vizinhos chamaram a polícia, pois ouviram barulhos estranhos durante a madrugada. Ao arrombarem a porta, encontraram o apartamento vazio, exceto por algo que ninguém podia explicar. No centro da sala, havia uma estátua dourada de Catarina. Seus olhos pareciam gritar, e sua pose era de quem implorava por socorro. Nenhum sinal da jornalista foi encontrado. Semanas depois, um novo perfil apareceu no Instagram, @NovaEternaArte. O avatar era uma escultura que parecia exatamente como Catarina, mas com um sorriso sinistro esculpido em seu rosto. Sombras do algoritmo. Cecília era uma jovem programadora que vivia conectada ao mundo digital. Trabalhando remotamente para uma startup de tecnologia, passava horas no computador desenvolvendo sistemas de inteligência artificial. Em busca de inspiração e descontração, tinha um passatempo peculiar: explorar contas obscuras no Instagram, aquelas que ninguém parecia conhecer, mas que sempre escondiam algo perturbador ou fascinante. Uma noite, enquanto navegava pelo aplicativo, um perfil chamou sua atenção. Chamava-se @SombrasAlgoritmo e tinha apenas uma única publicação, uma tela preta com a legenda "Eles sempre estão assistindo. Quer saber mais? #aceite o seguinte." Intrigada, Cecília começou a explorar os seguidores e as curtidas, mas algo era estranho. As contas pareciam ser todas bots, com nomes aleatórios e fotos de perfil genéricas. Ainda assim, a hashtag a instigava. Ela clicou em seguir e imediatamente uma mensagem direta surgiu. A mensagem dizia: "Você foi escolhido para ver além. Está pronto?" Rindo do drama, Cecília respondeu: "Pronta para o quê? Quem está por trás disso?" Sem resposta, o perfil começou a postar nos stories. Eram vídeos curtos, mostrando imagens de lugares abandonados e códigos binários intercalados com rostos humanos distorcidos. Em um dos stories, Cecília viu algo que a fez gelar. Uma imagem pixelada de sua própria casa, capturada de fora, através da janela. Desligou o telefone por reflexo e correu até a janela, mas não havia ninguém lá fora. Sua mente começou a trabalhar em excesso, tentando encontrar explicações racionais. Talvez fosse uma coincidência. Talvez tivesse usado a localização em alguma postagem antiga e alguém estivesse brincando. Decidiu ignorar o perfil e voltar ao trabalho. Nos dias seguintes, porém, as notificações não paravam. Mensagens criptografadas, imagens estranhas e stories onde seu rosto começava a aparecer em segundo plano, mesmo que ela não lembrasse de ter sido fotografada. Em um deles, um texto apareceu sob sua imagem: "Você também faz parte. Venha descobrir como." Ela tentou denunciar o perfil ao Instagram, mas não conseguiu. Sempre que clicava em denunciar, a página travava. Desinstalou o aplicativo, mas o alívio durou pouco. Mesmo fora da plataforma, a sensação de estar sendo vigiada aumentava. À noite, os barulhos em sua casa começaram. Som de notificações inexistentes, o som do teclado digitando sozinho,
mesmo quando não havia ninguém perto do computador. Na terceira noite, enquanto trabalhava em um projeto, o monitor piscou e uma mensagem apareceu no código que ela estava escrevendo. Você está pronta para ver o que está escondido? Ela parou. Não era possível. O código que escrevia não tinha conexão com a internet. Era um projeto local, sem interação externa. Ainda assim, a mensagem estava ali, como se alguém estivesse dentro de seu computador. O pânico começou a tomar conta. Reiniciou a máquina e tentou ignorar, mas ao abrir o navegador, foi automaticamente redirecionada para uma transmissão ao vivo. A câmera mostrava sua própria sala de estar. Alguém estava ali, no canto mais escuro do cômodo, imóvel, mas claramente presente. Tentou gritar, mas a figura se virou para a câmera, e Cecília viu algo que a fez quase perder os sentidos. Era ela mesma. Não era apenas uma imagem de seu rosto, mas uma versão distorcida. Sua cópia tinha os olhos negros, um sorriso exagerado e movimentos erráticos, como se estivesse sendo controlada. O reflexo na câmera não correspondia aos seus movimentos reais. Foi então que a transmissão pausou, e um som grave ecoou por toda a casa. Você aceitou. Agora é parte do algoritmo. Naquela noite, Cecília desapareceu. Seus colegas de trabalho tentaram contatá-la, mas não obtiveram resposta. Quando a polícia foi chamada para investigar, encontrou apenas seu apartamento vazio e o computador ainda ligado. Na tela, um novo perfil no Instagram havia sido criado, @Cecilia_distorcida, com uma única postagem. O vídeo da transmissão ao vivo, agora com um texto embaixo. Você será o próximo. Toque para aceitar. O perfil começou a ganhar seguidores rapidamente. Aqueles que se atreviam a seguir o perfil relatavam sons estranhos em casa, imagens perturbadoras aparecendo em seus dispositivos e uma sensação crescente de que estavam sendo observados. Alguns desapareceram, outros deletaram todas as suas contas na internet e tentaram viver desconectados, mas o algoritmo parecia encontrá-los mesmo assim. Cecília nunca mais foi vista, mas sua imagem distorcida continuou assombrando os recantos digitais. E o perfil @sombrasalgoritmo seguiu em frente, recrutando novas vítimas, uma por uma. O seguidor obscuro. Letícia era uma jovem influenciadora digital em ascensão, famosa por seu carisma e criatividade. Seu Instagram estava repleto de fotos cuidadosamente editadas, stories animados e reels com dicas de moda e maquiagem que atraíam dezenas de milhares de seguidores. Ela dedicava horas para planejar cada postagem, respondia mensagens de fãs e trabalhava com marcas para criar conteúdos patrocinados. Sua rotina era intensa, mas ela adorava cada momento, sentindo-se no controle de sua vida e de sua imagem. Uma noite, enquanto revisava as mensagens diretas em seu perfil, Letícia recebeu uma solicitação de seguidor de uma conta com o nome @olharobscuro. O perfil tinha uma foto de perfil genérica, uma descrição vazia e nenhuma postagem. Parecia uma conta falsa ou de spam, algo que ela costumava bloquear automaticamente. No entanto, antes que pudesse fazer isso, a conta curtiu várias de suas fotos em uma sequência frenética e então enviou uma mensagem. A notificação apareceu no topo da tela. Você é perfeita. Quero conhecer você mais de perto. Ela revirou os olhos, irritada. Era comum receber mensagens invasivas, mas algo na escolha das palavras fez com que ela hesitasse por um momento. A mensagem parecia estranhamente pessoal, quase como se a pessoa soubesse algo que não estava nas redes sociais. Apesar de desconfortável, ela bloqueou o perfil e continuou seu trabalho. Na manhã seguinte, ao abrir o Instagram, percebeu que havia recebido novamente notificações do mesmo usuário. @olharobscuro estava assistindo todos os seus stories. Isso a surpreendeu, pois já havia bloqueado a conta. Quando tentou verificar, percebeu que não conseguia encontrar o perfil. A inquietação começou a crescer, mas Letícia decidiu ignorar. Havia muito o que fazer naquele dia, e não queria gastar energia com o que parecia ser um bug.
Com o passar dos dias, as notificações persistiram. A conta @Olhar Obscuro continuava curtindo fotos antigas, assistindo stories e até enviando mensagens. Algumas diziam coisas inquietantes, como: "Por que você me bloqueia? Não pode fugir de mim. Ou eu vejo você, mais do que você imagina." Em uma delas, o texto dizia: "Você é linda dormindo." Leticia Candela. Como alguém poderia saber como ela parecia enquanto dormia? Tentou acalmar a mente, dizendo a si mesma que era impossível que fosse algo mais do que um trote. No entanto, naquela noite, enquanto revisava fotos para seu próximo post, percebeu algo alarmante. Uma foto sua que ela nunca havia postado apareceu em suas mensagens diretas, enviada pela conta @Olhar Obscuro. Na imagem, ela estava sentada em seu sofá, usando um pijama que tinha colocado na noite anterior. O pânico tomou conta. Aquela foto só poderia ter sido tirada dentro de sua casa. Olhou ao redor freneticamente, verificando todas as portas e janelas, certificando-se de que estavam trancadas. Chamou a polícia, mas quando os oficiais chegaram e vasculharam a casa, não encontraram nada suspeito. Disseram que podia ser uma invasão virtual, alguém hackeando sua câmera. Ela desligou o telefone, tampou todas as lentes de dispositivos com fita adesiva e tentou se acalmar. Naquela noite, teve um sono agitado, perturbado por pesadelos. Sonhou que estava em um quarto escuro, cercada por dezenas de olhos brilhantes que a observavam silenciosamente. Quando acordou, seu telefone estava vibrando. Havia novas notificações do Instagram, todas de @Olhar Obscuro. Uma das mensagens dizia: "Você parece ainda mais bonita quando está assustada." Dessa vez, Letícia sentiu que não poderia ignorar. Contratou um especialista em segurança cibernética para investigar o caso. O técnico encontrou sinais de que seu telefone havia sido comprometido por um spyware, mas, estranhamente, a conta @Olhar Obscuro não parecia existir em nenhuma base de dados. Para o técnico, parecia que a conta era fruto de sua imaginação, o que só aumentou sua angústia. As coisas começaram a piorar rapidamente. Em uma tarde ensolarada, enquanto fazia um vídeo ao vivo respondendo perguntas de seus seguidores, algo aterrorizante aconteceu. No meio da transmissão, seu rosto desapareceu da tela, substituído por uma imagem estática de um quarto vazio, iluminado apenas pela luz fraca de um monitor. Ela reconheceu o quarto, era o dela. O vídeo ficou travado na imagem por alguns segundos antes de voltar ao normal. Os comentários explodiram, com seguidores perguntando o que havia acontecido. Letícia encerrou a live imediatamente. Horas depois, recebeu uma mensagem direta. Desta vez, era um vídeo. Tremendo, ela abriu e viu imagens gravadas em sua própria casa. A câmera parecia estar escondida, capturando momentos do seu dia a dia. Ela cozinhando, tomando banho, dormindo. No final do vídeo, apareceu uma frase escrita em vermelho: "Estou mais perto do que você pensa." Desesperada, Letícia decidiu passar alguns dias na casa de uma amiga, Carla, enquanto tentava descobrir como resolver a situação. No entanto, mesmo fora de casa, as mensagens continuaram. Em uma delas, enviada na madrugada, a conta escreveu: "Porque saiu de casa. Não gostou da minha companhia." O terror se tornou insuportável quando Carla recebeu uma mensagem em sua própria conta de Instagram, vinda de @Olhar Obscuro. O texto dizia: "Você está ajudando, mas não pode protegê-la." Letícia começou a sentir que estava perdendo a sanidade. Decidiu desativar todas as suas redes sociais e desconectar-se completamente da internet. Mas, mesmo sem estar online, os eventos assustadores continuaram. Sons de passos na casa de Carla, portas que se fechavam sozinhas e objetos que desapareciam para reaparecer em lugares diferentes. Certa noite, enquanto ambas dormiam, acordaram com um estrondo alto. No espelho do quarto, alguém havia escrito com batom vermelho: "Estou aqui."
A situação atingiu seu ápice quando Letícia resolveu confrontar o medo. Voltou para sua própria casa, determinada a enfrentar o que quer que fosse aquilo. Instalou câmeras por todos os cômodos, trancou todas as entradas e manteve um bastão de beisebol ao lado da cama. Na primeira noite, revisou as filmagens e não encontrou nada suspeito. Mas, na segunda noite, enquanto dormia, a câmera do quarto capturou algo aterrador. Por volta das 3 da manhã, uma figura indistinta apareceu no canto do quarto. Era alta, com traços que não podiam ser descritos, como se sua forma estivesse constantemente distorcida. A figura permaneceu imóvel por vários minutos, apenas observando Letícia dormir, antes de desaparecer. Na manhã seguinte, a gravação havia sumido. A única evidência de que algo havia acontecido foi uma mensagem no telefone de Letícia. Era uma foto dela mesma dormindo, tirada do canto exato onde a figura havia aparecido. Ela decidiu que não podia mais ficar ali. Contratou especialistas para investigar a fundo, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. As mensagens continuaram, mesmo depois de mudar de casa, trocar de telefone e abandonar todas as redes sociais. Letícia passou a viver com medo constante, sua carreira como influenciadora destruída e sua saúde mental abalada. Alguns meses depois, uma nova conta apareceu no Instagram, chamada @olharobscuro2. O perfil tinha uma única postagem, uma foto de Letícia, sentada em um banco de praça, olhando para o celular. A legenda dizia: "Eu sempre vou encontrar você."